Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. Eu sou a Marina Goddard, pesquisadora e mestranda em Ciência da Sustentabilidade, e hoje a gente tem um time de peso. Comigo está aqui o Xande, a Veridiana Dallavecchia, jornalista e doutora em Relações Internacionais, e como prometido no último episódio, também Vivi Noda, que sempre está aqui com a gente apresentando o eco-ansiolítico e é especialista em negócios regenerativos. Bom, gente, como a gente falou no último episódio, agora a gente está chegando na segunda parte do nosso especial do Rio Grande do Sul. Nesse episódio, a gente vai começar falando brevemente sobre o que a gente já sabe de impactos das enchentes do Rio Grande do Sul, seja no próprio estado, nas cidades atingidas ou no Brasil. Depois a gente vai seguir adiante com a nossa segunda linha do tempo para entender um pouco melhor como a gente chegou até aqui, nessas condições para que o estado estivesse tão vulnerável a essas fortes chuvas. Depois a gente vai falar de dois pontos que a gente considera muito importantes nesse contexto, que são o racismo ambiental e a adaptação às mudanças climáticas. E para fechar, como não podia ficar de fora, a gente tem o nosso eco-ansiolítico, no qual a gente vai comentar um pouquinho, em grupo, algumas alternativas que já estão sendo feitas aí no mundo para que as cidades possam se adaptar melhor a esse contexto de cheias, enchentes e fortes chuvas. Então vamos lá? Começando, vamos apresentar um resumo dos principais impactos, das principais consequências que já foram contabilizadas a partir da enchente no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, são 116 mortes já confirmadas em todo o estado, além de 143 pessoas desaparecidas. Os municípios afetados são em número de 437, o que é praticamente todo o estado. Isso conforme o boletim divulgado às 12 horas desta sexta-feira. Feliz, uma cidade com esse curioso nome, foi devastada em 75% do seu território. Três Coroas, que é outro município do estado do Rio Grande do Sul, calcula que 80% do seu território foi devastado. Já em Canoas, segundo o prefeito Jairo Jorge, cerca de 60% das casas, empresas, indústrias e comércios foram invadidos pela água. Isso não quer dizer que são só essas cidades, né, que têm impactos significativos, são só os números que a gente já tem até agora, porque a maioria das cidades, na verdade, está tendo muita dificuldade de contabilizar esse impacto, e nem é isso que eles estão preocupados em fazer nesse momento, né? Em Eldorado do Sul, um dos municípios mais atingidos pelas chuvas, um assentamento do MST tem praticamente toda a sua produção de arroz orgânico destruída pelas enchentes. O governo federal liberou a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz por parte da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para suprir as necessidades internas no país e, de alguma maneira, contribuir para um controle de preços, para evitar uma alta no preço do arroz, o que obviamente seria muito grave para toda a população, sobretudo para a população mais pobre, e poderia também, enfim, ter impactos na inflação e uma cascata de problemas. Só para lembrar, gente, o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz do país, por isso essa preocupação do governo federal. E em relação ao arroz orgânico, o MST é o maior produtor da América Latina, então é muita produção mesmo que foi perdida por conta das chuvas. Por fim, como falamos no último bloco, o governador Eduardo Leite publicou que, segundo cálculos das equipes técnicas do estado, pelo menos 19 bilhões de reais serão necessários para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul após a queda no nível das águas, após o retorno a algum tipo de normalidade, o que ainda está longe de acontecer. Com isso, pessoal, chegamos à segunda linha do tempo que nós montamos para entender um pouco da trajetória de decisões coletivas que nos trouxe a esse ponto, que nos fez chegar ao ponto em que chegamos. Me corrijam, Xande, Veridiana e Vivi, se eu estiver errada, mas eu acho justo a gente começar lá nos idos de 2015, porque foi publicado pelo Intercept um furo de reportagem com a recuperação de um relatório que havia sido publicado em 2015, chamado Brasil 2040, que foi encomendado pelo governo Dilma e teria custado 3,5 bilhões de reais aos cofres públicos para ser executado. Esse relatório foi coordenado pelo Sérgio Margulis, de quem a gente vai falar um pouco mais para frente,
e contou com a participação da pesquisadora e atual presidente do Instituto Tanaloa, Nathalie Unterstel. Esse relatório já apontava para o cenário de aumento exacerbado no padrão de chuvas no sul do país. Ele mencionava, inclusive, que o padrão de chuvas podia aumentar 15% e que isso poderia causar graves enchentes. E também o relatório apontava para graves secas na região norte. A gente não tem tempo de se aprofundar muito nele aqui, porque não é o nosso objetivo, mas para quem quiser ler, a matéria do Intercept vai estar linkada aqui, tá? Bom, sucede que a pesquisa foi encomendada, o relatório foi entregue, apontando o cenário climático para o Brasil para as décadas seguintes, até 2100. E aí, sabe o que aconteceu? Esse relatório foi arquivado. Por quê? Porque ele apontava uma redução de até 50% no padrão de chuvas que abastecem Belo Monte, que era o grande projeto desenvolvimentista da época e foi uma grande mancha no governo Dilma, né? E é impossível tocar um projeto desses, que já estava enfrentando resistência, se o próprio governo publica um relatório mostrando que o padrão de chuvas que abastece a usina poderia ser reduzido em até 50% nos anos seguintes, né? Então, bem resumidamente, assim foi que, plim, o relatório desapareceu. E eu só imagino a raiva dos pesquisadores, gente. Isso me lembra um pouco, ou melhor, não tem muito a ver, mas eu fico na cabeça sempre com a ideia de abrir mais um poço de petróleo na Foz do Amazonas num momento como esse e na insistência de um projeto como esse. Não faz o mínimo sentido. Bom, aí avançamos 2 anos para 2017, quando foi a vez do estado do Rio Grande do Sul fazer o seu engavetamento, porque o estado chegou a encomendar um plano de prevenção de desastres, finalizado em 2017, mas que, vejam só, nunca saiu do papel. Fazendo uma associação com o bloco anterior, pessoal, publicado em episódio anterior aqui no podcast, isso é o que eu e a Marina chamamos de uma espécie de negacionismo climático, né? A gente reconhece algumas coisas, a gente faz algum plano, a gente não precisa dizer, não, mudança climática não existe. Não, tá, a gente faz de conta que existe, a gente reconhece como uma coisa abstrata, mas na hora de fazer alguma coisa, mesmo a gente tendo o relatório, mesmo a gente tendo, enfim, todas as informações disponíveis para uma tomada de decisão bem informada, a gente faz de conta que não vai acontecer, a gente faz de conta que não, é só se eu der muito azar, não, é só daqui a milênios e, enfim, tudo bate na nossa cara. Na verdade, essa linha do tempo toda que a gente está comentando aqui é uma grande história de negacionismo climático ao longo dos anos, né? Mas vamos lá. Pulando mais um ano, a gente chega em 2018. E a gente vai falar um pouco mais especificamente de Porto Alegre agora, mas segura aí, gente, que é importante para entender como a enchente aconteceu. Conforme uma reportagem da Matinal, que a gente também vai deixar linkada aqui embaixo, foi nesse ano, durante a prefeitura do Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, que o DEP, que é o Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre, que era uma das entidades mais antigas do mundo para drenagem, foi incorporado no DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, e ele perdeu o status que ele tinha de secretaria dentro do organograma do município, né? Era esse departamento responsável pela manutenção de todo o sistema de proteção contra enchentes em Porto Alegre. E assim começa o desmonte desse sistema. Essa gestão atuou tanto para sucatear esse órgão, então o DEP, ao ser incorporado no DEMAI e o próprio DEMAI, que em 2023 o Ministério Público de Contas chegou a multar o ex-prefeito por conta dessa situação. Para vocês terem uma ideia de como esse sucateamento foi agressivo, o DEMAI, que incorporou o DEP, perdeu quase metade dos seus funcionários entre 2018 e 2024, passando de uma equipe de mais de 2.000 pessoas para uma equipe de pouco mais de 1.000 pessoas. Eu queria fazer um comentário aqui sobre umas declarações dadas pelo engenheiro Augusto Damiani, que foi presidente do DEP, diretor, foi diretor do DEP, do DEMAI há alguns anos, e ele explicando o que aconteceu nessas enchentes, quais foram as falhas, as negligências. Ele diz que o sistema de Porto Alegre, ele é robusto, ele funciona, mas que não tem manutenção, não teve manutenção, as comportas, manutenções mínimas, como não tinha os parafusos necessários para fechar as comportas na enchente. Então, desde 2018 está esperando manutenção das bombas pluviais que jogam a água pluvial de volta para o Guaíba, está sem manutenção desde 2018. Existe um processo administrativo, inclusive, por conta disso, que não se resolve. E outra, durante esse tempo, quando o DEP foi incorporado ao DEMAI, existiu toda uma defesa da privatização do DEMAI.
Então, primeiro há um sucateamento por conta do poder público, que sucateia um órgão público para depois dizer que esse órgão precisa ser privatizado. Isso é muito comum, assim, se repete em vários momentos, É cartilha. né? E outro ponto é que o DEMAI tem superávit. Ele não está deficitário. O DEMAI teve superávit e ainda assim não fez a manutenção das comportas, das bombas. É isso aí, é revoltante. E nisso que tu falou, eu acho importante a gente deixar claro, porque a gente explicou bastante no último episódio sobre como o alagamento em Porto Alegre não aconteceu porque a água passou por cima do muro, né? Muitas pessoas estão tendo essa impressão de que a água passou por cima do muro. A água não passou por cima do muro. A água passou por falhas desse sistema de proteção da cidade. Então, ela passou por comportas que romperam, que não conseguiram ser bem fechadas, como a Veridiana falou, por falta de parafusos, por diques que não estavam tendo uma boa manutenção e acabaram vazando, pelas bombas que não conseguiram drenar as regiões que elas tinham que drenar. Então, esse comentário do Augusto Damiani, que a Veridiana falou, ele diz que se o sistema estivesse funcionando, Porto Alegre teria tido alagamentos de pequena escala. Então, seria uma coisa tolerável, seria uma coisa talvez na ordem do que a gente está acostumado de ver de alagamento numa cidade, mas não essa grande enchente que a gente está vendo, né? Avancemos mais 2 anos e chegamos em 2019, quando o governador Eduardo Leite cortou ou alterou 480 pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, segundo reportagem do ICL, que vamos linkar aqui embaixo. Na época, o argumento era de que o novo código significaria, abre aspas, um melhor equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico, fecha aspas, e que seria uma modernização das leis que protegem o ambiente natural. Naquele ano, 37 deputados votaram a favor da proposta do governo estadual e 11 votaram contra. A discussão, se é que se pode usar essa palavra, nem mesmo passou pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e nem houve consulta aos próprios técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. A gente selecionou aqui 4 pontos que foram alterados do Código Ambiental do Estado, só para vocês terem uma ideia do que foi modificado. 1. O projeto acabou com 4 artigos que tratavam de medidas de proteção, por exemplo, às áreas adjacentes às unidades de conservação, deixando essas áreas mais vulneráveis. 2. Houve um afrouxamento do licenciamento ambiental com a criação da LAC, a licença por adesão de compromisso, que permite ao empreendedor, abre aspas, iniciar a instalação e a operação baseadas apenas numa declaração, fecha aspas. Ou seja, é um autolicenciamento, que a gente já falou também em outros episódios, de outros estados que estão tentando colocar essa ideia de autolicenciamento e dos problemas que tem nisso, né? A gente já falou algumas vezes. 3. O Código Florestal do Rio Grande do Sul foi desmontado, revogaram-se vários artigos que protegem florestas e espécimes importantes da flora gaúcha. Entre eles, retirou-se a proibição, abre aspas, da supressão parcial ou total das matas ciliares e das vegetações de preservação. Ou seja, a gente mexe em mata ciliar e depois quer que as águas não avancem. Deixa eu só fazer um comentário aqui, porque eu tenho esperança de que muitas pessoas novas ouçam esses nossos podcasts. Então, eu acho legal a gente explicar aqui que as matas ciliares são as matas que ficam na margem dos rios e que justamente ajudam muito a proteger no caso das cheias e das enchentes, porque elas permitem, né, que a terra tenha uma maior absorção dessas águas. Boa. Quarto e último ponto que a gente selecionou, as modificações, então, eliminaram o artigo que reconhece as florestas nativas e demais formas de vegetação natural como bens de interesse comum. Eu acho legal a gente lembrar aqui, valorizar nosso trabalho, essa questão do licenciamento ambiental, né? Porque a gente vem falando bastante sobre isso nos últimos episódios, principalmente a Veridiana vem trazendo bastante isso. E é muito absurdo quando a gente para pensar, porque a principal parte que eles querem, assim, eliminar e que eles consideram um entrave burocrático é a questão de que é necessário apresentar um estudo dos impactos do projeto, né? Se a gente elimina essa parte, a gente não só deixa com que se avance, né, por cima do nosso meio ambiente, assim, meio que muito rápido, mas a gente também perde a noção do que está sendo colocado em risco.
porque a gente não tem esses estudos sendo feitos. Então, é realmente muito grave e tomara que o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul sirva de exemplo para o Brasil inteiro para lembrar da importância desses processos, né? Eu só queria lembrar aqui também que a legislação e o poder público, o papel deles é trabalhar pelo bem comum, né? Para a população, para a floresta, enfim. E que o trabalho de quem está no poder público é fazer esse meio de campo do que a gente precisa fazer junto com as empresas, os projetos, as instituições, para chegar num acordo para que essas florestas e o que a gente está conversando aqui seja realmente valorizado. Então, o que a gente está fazendo ao longo desse tempo é flexibilizando, deixando mais fácil para que as empresas não pensem na questão socioambiental, quando na verdade a gente deveria estar trabalhando juntos, tanto empresas privadas quanto o poder público, para chegar num bem comum para todo mundo. E nisso que tu falou, Vivi, eu acho que é importante a gente pensar que muitas vezes o argumento é de que a gente está trabalhando pelo bem comum com a flexibilização, porque a gente está desburocratizando um processo que vai gerar empregos. E é muito só essa mesma linha de raciocínio. Só que daí agora a gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O que será que é mais importante para o bem comum? Prevenir um desastre desses ou gerar um número X de empregos que a gente sabe que muitas vezes é superestimado, que fica limitado numa pequena região, né? Sim, mas eu acho que a partir de agora... Não a partir de agora, né? Eu acho que a gente que estuda isso já tem essa noção e já se preocupa com isso há bastante tempo, mas está cada vez mais difícil de negar o que está acontecendo. Então, mesmo quem mora em São Paulo hoje se preocupa, tá? E se vier uma chuva assim aqui em São Paulo, o que vai acontecer? Como é que a gente vai se estruturar para que isso não aconteça? Ou como a gente vai fazer para reduzir os danos? Então, não tem como a gente ficar nesse papinho de que flexibilizar para que a economia gire mais rápido seja melhor para o futuro. A gente já sabe que esse não é o caminho, porque não vai ter futuro se a gente não estiver vivo. Então seguimos para 2020, ano em que o processo de revisão do plano diretor de Porto Alegre deveria estar pronto, e a Prefeitura de Porto Alegre apresentou um documento com 200 páginas de estratégias organizadas em 5 objetivos para a elaboração de um novo plano diretor. E segundo uma análise do Grupo Matinal, de novo a gente citando eles aqui, nenhuma dessas 200 páginas menciona as palavras cheia ou enchente, ou considera que pode haver uma elevação significativa do Guaíba em certos momentos. E aí a gente lembra, teve uma elevação muito significativa 2 vezes em 2023 e agora essa cheia sem precedentes. Na parte relacionada às adaptações à crise climática, a proposta foca em instrumentos de promoção de uso racional dos recursos hídricos e no combate à poluição. Isso é uma coisa, gente, que me deixa muito frustrada, porque sempre, assim, eu acho que tem muita prefeitura, muito estado, pensando em plano de adaptação, em plano de mitigação, e eles só pensam em emissão de carbono. Parece que a galera tá bitolada só em emissão de carbono. É claro que é muito importante a gente pensar em emissão de carbono, mitigar a emissão de carbono, mas assim, a discussão ambiental e a discussão das mudanças climáticas, ela vai além das emissões de carbono, né? A gente precisa pensar nas outras esferas disso. E eu não tô vendo isso acontecer tanto. Eu acho que a galera pensa muito poluição do ar e emissão de carbono. E o resto, todo o resto dessa discussão. E são várias outras esferas, né? A gente pode pensar em questão de saúde, nas ondas de calor cada vez mais frequentes, nas enchentes ou nas secas, enfim, uma miríade de coisas. Agora pulamos para 2022, ano em que o MAP Biomas começa a fazer suas publicações que a gente ama citar aqui. Segundo eles, entre 1985 e 2022, o Pampa perdeu 24,3% de vegetação nativa, que na sua grande maioria foi convertida em campos de monocultura, especificamente soja ou eucalipto. Agora a gente descobriu que o eucalipto, a monocultura de eucalipto não polui, né? É uma notícia fresquinha. Mima, me corrige aí, porque eu não sei dizer, foi na Assembleia, ou quem que aprovou Senado, isso? Eu tava no Media Ninja, posso confirmar essa informação pra gente. Deixa eu confirmar, já que a gente abriu nessa. Vou falar pra vocês então, gente. Posso falar? Pode ir lá, gente. Então, agora que verificamos para dar a informação exata, no dia 8 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou a exclusão da silvicultura do rol de atividades poluidoras,
de modo que o plantio em monocultura de pinos e eucaliptos para a extração da madeira, para a celulose e toda essa cadeia econômica não precisará mais de licenciamento ambiental. Como a gente está falando, na contramão de todas as evidências, enfim, isso é, na verdade, uma grande estupidez. A gente sabe que isso está errado e a gente consegue afirmar com bastante segurança que essa é uma decisão que respeita exclusivamente interesses econômicos dos grupos que, enfim, participam dessa cadeia, oferem lucros nessa cadeia produtiva, mas definitivamente ela não é bem embasada tecnicamente e ela não serve ao interesse coletivo definitivamente também. E pensando no caso agora que a gente está analisando o Rio Grande do Sul, o plantio de eucalipto, pinos, assim, algumas pessoas veem de longe como uma floresta, mas a verdade é que embaixo a diversidade de plantas é quase inexistente. Então, pensando no caso de uma cheia, vai conter muito menos do que uma floresta ou um bosque nativo conseguiria conter. Claro que é diferente, não é a mesma coisa que um campo de soja, que vai ser completamente arrasado muito mais rápido, mas ainda assim não se compara com o que uma floresta ou um bosque conseguiria absorver e reter de água, né? E contra as evidências, né, contra o que se observa empiricamente depois de tantos anos de plantação de eucalipto. Ainda segundo o MAP Biomas, um levantamento feito a pedido da Pública mostra que houve uma perda de 20% na vegetação nativa na bacia do rio Taquari-Antas entre 1985 e 2022, região de ocorrência do bioma Mata Atlântica. Cerca de 3.400 km², quase 7 vezes a área da cidade de Porto Alegre, de florestas e campos nativos foram convertidos no período para outros usos, principalmente para a agricultura. Bom, gente, fato é que no Vale do Taquari, onde a gente tem algumas das cidades que foram mais duramente atingidas, além de ter o problema das cidades que foram construídas justamente no vale, que é projetado pela natureza para ser uma área de alagamento, a gente tem um processo de décadas já de destruição da mata nativa e mata ciliar, o que, como a gente vem falando aqui nessa linha do tempo, contribui para um aumento da velocidade com que as águas avançam sobre as cidades. Bom, e assim a gente chega em 2023, quando nos primeiros 5 dias de setembro choveu no Rio Grande do Sul o dobro do que costuma chover em todo o mês no estado, o que causou inundações no Vale do Taquari, que causaram a morte de 50 pessoas, como a gente repercutiu aqui. E não só, enfim, esse número de mortes, mas uma destruição enorme que foi repercutida em rede nacional, que já começou a sensibilizar o país em relação ao que estava acontecendo com o Rio Grande do Sul, né? Mas não se compara com o que a gente está enfrentando agora. Ainda em 2023, depois de dias de chuva sem trégua em Porto Alegre, o Rio Guaíba atingiu a cota de inundação de 3 metros, tomou a orla e desalojou moradores das ilhas que cercam a cidade. Nessa vez, a gente já bateu aqui na tecla de que tiveram alertas. Órgãos como o Metsul, o Cemadem e o IMET alertaram que essas chuvas atípicas iam acontecer e o governo estadual e as prefeituras tiveram uma reação muito lenta. Inclusive, professores da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio de uma nota técnica, apontaram que houve sinais que poderiam ter sido usados para evacuar as pessoas das áreas afetadas com antecedência, preservando vidas e diminuindo a gravidade dos impactos. E aí, alguma coisa mudou para 2024, Veridiana? Sim, diminuiu o orçamento para desastres. Gente, é inacreditável. Mas é verdade, parece piada, mas é verdade. O governo estadual previu cerca de 115 milhões de reais para projetos relacionados a desastres naturais no orçamento aprovado para 2024. O valor inclui ações como repasses a fundos municipais de defesa civil, auxílio a famílias atingidas por fenômenos climáticos, recuperação de áreas deterioradas, entre outras ações. Esse valor corresponde a 0,2% do orçamento do estado. Sim, 0,2%. Isso depois do estado ter sido atingido pelas enchentes de 2023. Só para fazer um parênteses aqui, o orçamento total do estado é de 83 bilhões de reais, para a gente ter uma ideia. E sobre esse assunto do orçamento, eu acho legal a gente indicar aqui o episódio chamado O Descaso da Política com a Crise Climática, do podcast O Assunto, da Natuza Neri, no qual ela fala na segunda metade sobre como o orçamento da União para esses desastres climáticos, que já é pequeno,
ainda é muito pouco utilizado. Então, uma fração muito pequena dele, de fato, chega a ser utilizada. O orçamento em si já é pequeno, mas não se usa quase nada da verba que é destinada para isso, o que é muito revoltante, porque, assim, a gente não consegue nem usar o pouco de dinheiro que é destinado para isso. Eu acho importante falar também que nesse momento tem muita gente falando em questão de não politizar, já que a gente está falando de orçamento, de ação de governo. Obviamente que a gente tem que estar preocupado em abrigar as pessoas, em salvar as pessoas, em pensar em recuperação, mas a gente tem que politizar, sim, gente. A gente tem que entender que é a política, em grande parte, responsável pelo que está acontecendo. É a política e a relação com os interesses privados que são responsáveis pelo que está acontecendo. Então, a politização faz parte. A gente tem que entender qual é a responsabilidade da política nisso tudo que está acontecendo. E outra coisa, quando a gente fala de política, a gente não fala só de poder executivo. O poder executivo está dando a cara, né? A gente sabe quem é o prefeito, sabe quem é o presidente, sabe quem é o governador, mas a gente normalmente esquece quem são os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores que aprovam um monte de lei de desmonte e que a gente esquece loguinho, assim. Então, essas pessoas também precisam começar a ser citadas para que a gente saiba quem é quem nesse barco, né, de que está promovendo desmonte e que depois não se responsabiliza pelas suas decisões. Eu acho que a gente tá no momento do basta, né? Eu acho que a gente já passou por esse momento em várias situações da história, mas quando a gente olha pra política e percebe que há uns anos atrás não tinha essa lei de cota de inclusão de mulheres nos partidos, por exemplo, hoje é um absurdo não ter representação de mulheres na política, né? Não tem como ter um partido que não tenha representatividade de mulheres. Enfim, a gente fala sobre isso e hoje não ter mulheres é um absurdo. E eu imagino que daqui para frente não ter pautas ambientais também vai se tornar um absurdo. Então a gente precisa trazer isso para o que está acontecendo, para a realidade, para as propostas. A gente tem eleição esse ano. Quais são os candidatos que estão falando sobre isso e que vão, de fato, investir em redução de danos da crise climática, em investir em reflorestamento, em educação ambiental. Então eu estava vendo esses dias que também de todos os deputados, né, só uma mulher indígena que investiu verba na questão da crise climática. Então acho que isso é um basta, a gente precisa mudar isso esse ano já. É isso, a gente precisa se politizar também. Então, pessoal, encerrada essa segunda linha do tempo de más decisões, aqui a gente pode encarar assim, más decisões coletivas sobre como lidar com a crise climática, agora a gente parte para um momento que é de mais análise de fato, no qual a gente vai discutir, em primeiro lugar, o racismo ambiental e depois, num segundo momento, a adaptação às mudanças climáticas. Falando sobre o racismo ambiental, a gente tem áudios enviados por duas convidadas muito especiais. Em primeiro lugar, a gente vai reproduzir um áudio da Amanda Costa, que nos explica um pouco melhor o conceito de racismo ambiental e, tentando avançar na discussão, a gente vai trazer também uma fala da Bruna Crioula, que toca o podcast Gente Crioula, é cidadã de Porto Alegre e vai nos contar um pouco mais de como o fenômeno se manifestou nas enchentes no Rio Grande do Sul, em especial na cidade de Porto Alegre. Vejamos o que a Amanda tem a dizer. Olá, meu nome é Amanda Costa, sou ativista climática, jovem embaixadora da ONU e diretora executiva do Instituto Perifa Sustentável, que é uma organização que trabalha com justiça climática e enfrentamento ao racismo ambiental. Racismo ambiental é um termo criado em 1981 pelo Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr. Na época, ele estava contestando porque um bairro no subúrbio dos Estados Unidos estava sendo alvo de lixos tóxicos. E ele organizou uma manifestação e durante essa manifestação ele gritou: isso é racismo ambiental. E um fato interessante é que ao mesmo tempo que o Dr. Benjamin estava nas ruas mobilizando a comunidade, ele também estava na universidade desenvolvendo conhecimento teórico e se aprofundando com bases científicas para trazer força para o termo. Hoje, quando a gente pensa em racismo ambiental, a gente percebe que o termo transbordou
e ele aborda outras injustiças ambientais que também dialogam com a realidade de muitas periferias, comunidades, favelas, locais marginalizados e excluídos, locais que geralmente estão afastados dos centros urbanos. E aí, pensando na realidade brasileira, quando a gente pensa em racismo ambiental, quando a gente traz o termo racismo ambiental, um exemplo que eu gosto de trazer para tangibilizar essa questão é o evento climático da chuva. Quando chove, quais são as regiões que são inundadas? Não é a Avenida Paulista, não é a Avenida Faria Lima. São regiões localizadas nas periferias, nas comunidades e nas favelas. E aí muitas pessoas às vezes argumentam dizendo que essas regiões inundam porque são regiões de morro, são regiões que estão em lugares altos, com declives. Mas, na verdade, quando a gente traz outros exemplos da região de São Paulo, a gente tem o bairro de Perdizes, que é um bairro também de muitos morros, mas que não inunda, porque é um bairro de classe média alta, classe alta. Então, quando a gente percebe o racismo ambiental, é importante trazer o cunho político. O racismo ambiental ele também é classificado como a ausência de políticas públicas que garantam o direito mínimo para a população. Uma população majoritariamente negra, porque hoje a porcentagem de pessoas negras vivendo nas periferias é de 67%. Uma população que está empobrecida e uma população que é constantemente marginalizada. Trazer soluções para o termo de racismo ambiental envolve principalmente dialogar com as pessoas que estão no território, garantir que essas pessoas acessem políticas públicas de qualidade. E, para finalizar, uma frase que eu sempre gosto de trazer é: não existe justiça ambiental sem justiça racial. Senão o debate fica branco, fica rico, fica elitizado e não chega na base da nossa população, que é majoritariamente composta por mulheres negras, indígenas, quilombolas e que sustentam o nosso país. E agora as considerações da Bruna. O racismo ambiental é o grande guarda-chuva que eu tenho usado para explicar os impactos das injustiças socioambientais e da degradação ambiental no que diz respeito à saúde, bem-estar e segurança da população negra em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul como um todo. A gente está falando de mulheres, na sua maioria mulheres negras domésticas que não estão trabalhando, são diaristas muitas vezes, então não vão receber salário daqui uma semana, 15 dias, um mês. O racismo ambiental mostra como essas pessoas sofrem os impactos das mudanças climáticas de uma maneira muito mais intensa. E aí eu escuto pessoas dizendo: mas a inundação não vê cor. A inundação, a crise climática não vê cor. Será mesmo? Será mesmo que pessoas racializadas, que populações minorizadas são acolhidas e recebem assistência na mesma medida que pessoas tidas como não racializadas, mas são, porque ser branco, branco é uma raça. Então, quando a gente olha esse cenário numa discussão racializada, a gente percebe que sim, pessoas negras, indígenas, povos tradicionais de matriz africana, populações tradicionais sofrem de maneira mais intensa, agressiva, esses processos, esses impactos. E quando a água baixar, as doações reduzirem, quem serão as primeiras pessoas que vão encontrar ferramentas, incentivos e estrutura para se reerguer? A gente tem a experiência da pandemia, onde pessoas negras tiveram 6 vezes menos aprovação nas solicitações de crédito dos bancos. Então, a gente não está falando só do hoje, a gente também está falando do amanhã. Um amanhã que pode demorar um pouco para chegar, mas ele vai chegar. E é por isso que a Crioulo Curadoria Alimentar é uma organização
que tem como compromisso democratizar o conhecimento sobre alimentação saudável numa afroperspectiva, difundir a ancestralidade africana para apoderar pessoas negras e que elas entendam que existe uma história da nossa origem para além do período colonial. E a gente também trabalha com questões ligadas à sustentabilidade, à agroecologia, à biointeração. Então, para nós, não tem como dissociar mudanças climáticas com o racismo ambiental. Então, por isso eu peço que quem puder doe para organizações pequenas, doe para organizações locais, busque campanhas com pessoas que vocês conhecem e especialmente apoiem e divulguem o Fundo Crioula para que a gente possa acolher o maior número de famílias negras que foram atingidas direta ou indiretamente pelas inundações e que não estão recebendo o acolhimento necessário nesse momento tão difícil. Então, trazendo um pouco para a situação de Porto Alegre, a gente pode observar que as áreas mais vulneráveis foram as mais atingidas pela enchente. Ainda que as cheias registradas aqui, os alagamentos, tenham atingido uma grande área da cidade, tenham atingido bairros que não são considerados vulneráveis, bairros de classe média, ainda assim os estragos que se registram nesses locais são bem menores. Então, bairros mais vulneráveis muitas vezes têm estruturas mais frágeis, o que acaba gerando perdas muito maiores para as famílias, né, para a população que vive naqueles lugares. Inclusive, o Observatório das Metrópoles fez uma sobreposição de mapas, né, trazendo um mapa das áreas que inundaram em Porto Alegre e nas cidades da região metropolitana, um mapa que trazia os dados de renda do censo demográfico de 2010. Enfim, só para uma observação aqui, os dados são de 2010, porque os dados do censo de 2022 ainda não estão disponíveis. Mas, enfim, nessa distribuição de renda, isso não muda muito de um censo para outro. As áreas que eram mais vulneráveis continuam sendo mais vulneráveis. Então, isso mostra que o que não é novidade, né, e o que a Bruna acabou de dizer, que, na verdade, os eventos climáticos extremos afetam muito mais a parcela da população que já é mais socioeconomicamente vulnerável e que muitas vezes vivem em áreas de risco ou em habitações que não têm tanta resistência, que são mais frágeis. Feita essa análise sobre a questão do racismo ambiental, o segundo aspecto que a gente queria abordar é o tema da adaptação climática, que parece finalmente estar entrando no centro da agenda, sendo evidente para todo mundo, para o país inteiro, enfim, a necessidade de os estados e as prefeituras se adaptarem, terem um plano de adaptação às mudanças climáticas. A gente bate nessa tecla desde que começamos o podcast, então a gente acredita que os nossos ouvintes já ouviram falar um pouquinho sobre adaptação climática, têm uma noção um pouco melhor do que seja isso, mas como a gente sabe que esses temas nem sempre são de fácil compreensão, a gente chamou o professor Sérgio Margulis, autor do livro Mudanças do Clima, tudo que você queria e não queria saber sobre aquecimento global e as mudanças do clima no nosso planeta, coordenador das pesquisas para o Plano de Adaptação Climática de Porto Alegre e, para a sorte da Marina, seu orientador no mestrado. O Margulis vai explicar o que é um plano de adaptação climática, resumidamente. Então, o que é esse tal de plano de adaptação climática? O plano de adaptação climática é bem intuitivo, não tem nenhum mistério, não é nenhum bicho de 7 cabeças, uma coisa nova. Como qualquer plano. Ele tem que começar identificando as causas do problema, depois pensar os efeitos que ele vai causar e, por fim, pensar soluções. Então, mais ou menos isso, princípio básico, e no caso da questão climática, um plano de adaptação começa primeiro identificando quais são os eventos climáticos que vão afetar a região. Pode ser uma cidade, pode ser uma bacia hidrográfica, o que for. E a partir daí você então identifica se vai aumentar as chuvas, se vai aumentar a temperatura, os extremos de temperatura, se o número de noites muito quentes vai aumentar, porque a gente fica pensando que
a mudança climática está associada apenas ao aumento um pouco da temperatura e agora, infelizmente, até como se viu aí no Rio Grande do Sul e já tinha se visto em outros eventos, tem todos os eventos extremos de chuva, de precipitação, de seca. Então, também tem que saber exatamente ao que você vai se preparar. Inclusive, situações de excesso de água junto com situações de falta de água numa mesma região. O primeiro passo é esse, identificar a que fenômenos novos a região vai estar impactada. A partir daí, o segundo passo, identifica quais são os impactos esperados, ou seja, vai aumentar a chuva de tantos por cento, ou com tal intensidade, ou com tal frequência, então você identifica o que vai acontecer. Por exemplo, as enchentes devem aumentar. No caso de secas, você vai ter um período muito seco, então você vai ter uma falta d'água de tal volume, de equivalente a tantos dias de abastecimento, os impactos na biodiversidade, impactos na economia de maneira geral, impactos de saúde. Então você determina, a partir daqueles eventos climáticos, você determina os impactos físicos que vão acontecer na região. E, por fim, identificados esses elementos, o que deve acontecer em termos de impactos às pessoas, às infraestruturas, à saúde, à economia de maneira geral, você então identifica medidas de adaptação. E aí as medidas de adaptação também per si não são coisas que nunca foram vistas, ao contrário, são todas coisas conhecidas, obras, algumas que envolvem engenharia pesada, do tipo, no caso aí que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul, algumas barragens que podem ser necessárias para fazer contenção das chuvas, comportas que abrem ou retêm águas, arborizar regiões urbanas para você amenizar as temperaturas, principalmente nas cidades, que formam ilhas de calor, aumentar a drenagem das cidades para evitar inundações. Então, talvez você tenha que ampliar os sistemas de drenagem, além de operar eles melhor. Algumas situações são mais complicadas, que principalmente têm a ver com a elevação do nível do mar. Aí são coisas que quase que inevitavelmente envolvem infraestruturas pesadas, tipo paredões, diques, engordas de praia, que são situações mais caras. Você tem soluções também baseadas na natureza, do tipo aumentar os manguezais, plantar vegetação, etc., mas às vezes você não tem como evitar grandes obras de engenharia pesada e que são mais caras. Mais ou menos isso. Essas 3 etapas são os elementos intuitivos e básicos de um plano de adaptação. Bom, gente, então pensando nisso que o Margulhos nos trouxe, tem algumas coisas que eu acho que são importantes pontuar. Primeiro, que no caso dos riscos de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a gente tem, é claro, esses casos de chuvas extremas que podem gerar enchentes, mas a gente também tem visto períodos de seca severa. Então, quando a gente pensa num plano de adaptação, seja do Estado, seja das suas municipalidades, ele precisa trazer soluções para essas duas situações, e a gente vai trazer algumas ideias para isso no Ecoansiolítico. Agora, pensando no caso de Porto Alegre especificamente, um exemplo importante de adaptação é o próprio sistema de drenagem, que já foi feito há muito tempo, ou seja, há muito tempo a gente já criou uma estratégia de adaptação. Dado o que aconteceu, significa que ele precisaria ser reformado ou refeito para a cidade estar devidamente adaptada? Não, não significa. Como a gente já falou, o sistema, funcionando tudo certinho, teria dado conta de evitar os grandes alagamentos. Agora, na eventualidade de uma análise de risco nos mostrar que as cheias podem ser ainda maiores nos próximos anos, o que a gente pode pensar, sim, seria numa ampliação desse sistema, já que ele é pensado para cheias de até 6 metros. E para fechar, outro ponto urgente que vai precisar ser pensado no caso do Rio Grande do Sul, por mais duro que isso seja, é a transferência de populações e cidades ou construções feitas em áreas de risco. Se a cada 6 meses uma cidade é varrida pelas cheias dos rios, será que realmente faz sentido seguir insistindo numa cidade ali? É seguro para a população dessa cidade? É financeiramente sensato para o governo, para o município, para a União insistir nisso? E olha só, não precisa nem ir tão longe a ponto de transferir uma cidade. Pensando no exemplo dos manguezais que o Margulhos trouxe, talvez, em alguns locais,
a gente possa só recuar um pouco as áreas habitadas para mais longe das margens dos rios e permitir que a vegetação volte nessas áreas, atuando como uma área de contenção natural. Gente, não tem manguezal no Rio Grande do Sul, eu tô puxando a ideia e adaptando para nossa região, tá? Mas existem outras vegetações naturais que ficam na beira dos rios, no caso do Rio Grande do Sul. E é claro que o processo de transferência de populações é caro e complexo, mas se a gente só reconstruir tudo da mesma forma e depois enfrentar mais uma tragédia dessas num período de 5 ou 10 anos, o que pode acontecer segundo as previsões, isso provavelmente vai custar ainda mais caro e vai ser ainda mais traumatizante para essas populações. É isso que eu tenho de exemplos. Mais algum comentário, gente? Para fazer um comentário breve de alguém que é, entre nós quatro, a pessoa menos especializada na área, então é um comentário menos técnico, menos especializado, talvez mais ingênuo, mas que eu acho que tem algum valor, é que eu acho que a melhor tecnologia que existe à nossa disposição para lidar com a crise climática é a árvore, né? Enfim, o reconhecimento da natureza como tecnologia, uma tecnologia que se desenvolve em simbiose dentro de ecossistemas há uma quantidade de anos muito grande, que já foi testada iterativamente muito mais vezes do que a inteligência artificial mais avançada consegue fazer, porque é um troço que está rolando aí há muito tempo. E, enfim, eu acho que às vezes a gente, enquanto sociedade, não dá o valor que merecem essas tecnologias, e eu acho isso, que a gente precisa lidar com a crise climática com mais árvores. A gente precisa plantar mais árvores e a gente não pode deixar árvores serem derrubadas e a gente não pode deixar que as árvores sejam manejadas inadequadamente também, porque às vezes não é a derrubada da árvore, mas o manejo inadequado vai fragilizar a árvore, vai fazer ela morrer depois, ou ela cair depois, ou enfim, vai prejudicar a capacidade ali, toda a capacidade que aquela árvore tem de entregar serviços ecossistêmicos. Então, o meu comentário aqui é o mais besta, talvez, mas eu acho que é muito importante, porque ele fala de uma coisa que é muito simples, e que a gente vê todos os dias, e que a gente talvez não valorize tanto quanto a gente pode valorizar. Eu acho que é perfeito. Perfeito, Xande. Acho que foi o mais técnico possível. A única coisa que eu gostaria de agregar é que a gente precisa lembrar de plantar árvores nativas. Então, por exemplo, né, a gente comentou sobre o eucalipto. A gente até pode, se a gente for pensar numa agrofloresta que revive o solo, pode ter um eucalipto ou outro, mas a gente precisa lembrar de plantar nativas. Então, se eu moro em São Paulo, por exemplo, aqui era um lugar, por exemplo, de Cambuci, de Mata Atlântica, se eu for plantar no meu bairro, lembrar de plantar as nativas, porque é com as nativas que vão trazer também os animais, que vão trazer, enfim, mais vidas. Então, quando a gente fala de plantio e reflorestamento dos biomas, a gente precisa conversar com pessoas que são técnicas dessas áreas para saber o que melhor plantar nessas áreas. Porque tem áreas mais alagadas, tem áreas mais secas, e a gente vê muitos projetos de reflorestamento e até de inserção de alguns animais, em alguns casos que estão praticamente extintos, e que faz muita diferença. Então, acho que a técnica de plantar árvore é a melhor possível. Mas para que isso aconteça de uma forma correta, a gente precisa chamar pessoas especializadas para saber o que plantar, onde, quanto, em que momento, para dar certo. É importante a gente lembrar que a gente está lidando hoje com consequências de décadas passadas. E qualquer solução e plano que a gente pensar, a gente precisa pensar a longo prazo. Então, para que isso não aconteça várias e várias vezes de novo, enfim, a gente sabe que vai acontecer de novo, mas o que a gente pode fazer para ser menos pior? Então, acho que uma das soluções também é a gente precisa criar protocolos para lidar com essas emergências. E isso é muito essencial que a gente tenha profissionais cada vez mais especializados em lidar com essa situação emergente agora, porque são vidas que a gente está falando. As coisas acontecem numa velocidade muito rápida. Então, claro, a gente tem que pensar a longo prazo e tem muitas soluções. E assim, de todas as soluções, a gente precisa preservar os biomas, a gente precisa reflorestar, acabar com o desmatamento, aprender mais sobre bioeconomia, como a gente vai gerar renda com a floresta em pé. Mas também pensando nesse cronograma do que a gente pode fazer de hoje para frente, saber que a gente vai lidar com essas situações crônicas,
mas que a gente precisa levantar a cabeça e lembrar que a gente tem muito o que fazer e que agora é a hora de colocar a mão na massa. Bom, já que a Vivi está falando do que precisa ser feito, a gente sabe que acompanhar a crise climática assim de pertinho pode gerar uma eco-ansiedade daquelas, principalmente nesses períodos de eventos extremos que nos abalam profundamente. Por isso, esse é o Eco-Ansiolítico, o nosso quadro apresentado pela Vivi Noda e, excepcionalmente hoje, junto de todos nós, para a gente compartilhar com vocês notícias, projetos e ideias regenerativos que nos dão esperança de um mundo melhor, mesmo em meio ao caos. Bom, então agora começa mais um quadro Eco-Ansiolítico e dessa vez com todos nós juntos, para lembrar também que quanto mais pessoas pensando nas soluções, mais resiliente e mais fácil a gente vai alcançá-las. Bom, então uma das soluções que a gente tem visto na Europa e na China são as cidades esponja, que é basicamente ter espaços imagina como se fosse uma forma de gelo, só que gigante na Terra, onde a chuva cai e ela vai ficando ali naqueles lugares e que essa água pode ser usada depois. Só que para isso acontecer, a gente precisa de um solo melhor também. A água precisa estar ali naquelas formas, né? Assim, eu tô falando forma de gelo só pra gente imaginar um cenário aqui. Pode se tornar água para irrigação e existem também esse tipo de projeto em lugares aqui no Brasil, como no sertão do Nordeste, por exemplo. Porque se um momento a gente está passando por uma seca e a gente tem esses reservatórios de água, de quando choveu muito, a gente está precavido de água. Então a gente precisa pensar nesses dois extremos. E essa é uma das soluções que está sendo usada. Essas imagens das cidades esponjas são muito legais, assim, porque quando a água seca, esses lugares também podem ser usados para outras atividades, gramados, enfim, esses espaços de reservatório de água também podem ser usados quando eles não estão cheios d'água. E aí se criam passarelas para as pessoas poderem usar quando está cheio, enfim, são ótimas soluções, principalmente para áreas de cidade, assim como Porto Alegre, né, que é muito perto de rio, muito perto de mananciais que enchem frequentemente. E isso das cidades esponjas, eu acho legal a gente trazer alguns exemplos, assim, porque principalmente na área urbana, né? Porque muitas vezes a gente pensa, mas para isso ser possível, então tem que ser uma cidade no interior, com muito verde. Bom, claro que as cidades têm que ter muito verde para elas conseguirem ser esponja, então uma das principais estratégias seria criar microflorestas, áreas de florestas urbanas que possam absorver essa água. Mas também tem outras coisas que são mais tradicionalmente urbanas, tipo isso que a Veridiana está falando. Por exemplo, um piscinão que pode, em um momento, absorver a água da chuva, mas que quando seca é uma pista de skate, tipo um bowl de skate, sabe? Isso existe. Ou, por exemplo, uma coisa muito legal, que eu inclusive vi na aula do mestrado ontem, que é o asfalto permeável, né? Que é um asfalto que consegue absorver até 25 milímetros de água da chuva por hora. Então, se tu tem lá uma chuva muito forte de 100 milímetros durante uma tarde, ele consegue absorver. Claro que para ele absorver, ele não pode ser 20 centímetros de asfalto permeável e embaixo a gente ter concreto, né? A gente precisa pensar em soluções um pouco maiores, mas então a gente pode ter embaixo uma galeria que faria esse reservatório de água, como a Vivi falou, e no contexto do Rio Grande do Sul, isso é interessante, porque as previsões climáticas apontam que, passado esse período de muita chuva, a gente está caminhando de novo para um período de grandes secas no Rio Grande do Sul. Então, isso seria um exemplo muito interessante para a gente, de não só sofrer tanto com essas chuvas, como conseguir captar e guardar elas para nossos períodos de seca, que também são muito intensos, e nos últimos anos trouxeram perdas significativas para o estado. Claro que não tanto quanto que a gente está vendo agora, mas ainda assim perdas significativas, né? Gente, e nisso das cidades esponjas que a gente estava falando, a gente trouxe as ideias, né? E pode parecer um pouco abstrato, mas então eu vou sugerir que vocês deem uma pesquisada na internet, porque assim, por exemplo, na China aí já tem 30 cidades esponja que estão sendo testadas, estão tendo resultados positivos, e a ideia do governo é expandir isso para pelo menos mais 300 cidades, se eu não me engano.
A gente tem, como a Vivi falou, alguns exemplos na Europa também, na Holanda, cidades de esponja, como aquela ideia que eu falei lá da pista de skate, vem, né, de uma cidade da Europa. E nos Estados Unidos a gente também tem alguns projetos, não são cidades inteiras, mas alguns projetos. Por exemplo, na Filadélfia tem um projeto que chama Green City Smart Water, né? Então é Cidade Verde, Água Inteligente, que eles aumentaram significativamente a quantidade de áreas verdes na cidade para conseguir absorver e captar a água e aí depois poder ter acesso a essa água limpa que vai ser reutilizada em outros processos da cidade, né? E aí eu queria também trazer um pouco mais para o caso do Brasil, porque a gente tem, por incrível que pareça, um ótimo exemplo que é o Rio de Janeiro em relação à adaptação às mudanças climáticas e aos eventos extremos, não de cidade esponja, mas de adaptação a esses eventos extremos. Em 2010, o Rio passou por fortes chuvas, e o Eduardo Paes, que é o atual prefeito, também era prefeito na época. E isso foi uma coisa bem marcante, assim, de começo de período dele na prefeitura, né, de passar por esse desafio. E ele agiu muito em relação a isso. Claro que não é perfeito, mas é um exemplo que a gente tem no Brasil. Algumas medidas bem interessantes foram tomadas. É daí que surgiu o COR, que é o Centro de Operações do Rio de Janeiro. É uma infraestrutura incrível e é, inclusive, um dos melhores do mundo. Então, assim, é referência no mundo inteiro. E esse centro de operações, ele é cheio de telas, a cidade inteira está sendo monitorada, e quando algum evento acontece, aparece ali no centro de operações que tem técnicos de diferentes áreas, que tem um evento acontecendo na área X da cidade, e ele vai ficar vermelho piscando até que algum técnico vá lidar com isso e coloque ele ou em está sendo lidado, ou vai levar X dias para ser solucionado, ou vai levar 3 meses para ser solucionado. Isso vai ficar ali na tela piscando até que seja solucionado, mesmo que leve 3 dias. Então, o primeiro resultado que a gente tem no Rio de Janeiro dessas chuvas de 2010 foi o COR. Depois a gente também tem uma outra coisa que é menor, mas é muito importante, porque é uma solução rápida que a gente poderia já ter implementado no Rio Grande do Sul, por exemplo, depois de 2023, que são as sirenes em áreas de risco. Então, eles instalam, junto com postes de luz, sirenes que vão informar a população que tá chovendo acima da média e tá se tornando perigoso continuar nas suas casas nesse momento. E aí, claro, que não basta tu ter o aviso, tu tem que ter um processo de educação comunitária, de educação da população e formação de líderes comunitários para que as pessoas aceitem sair das suas casas. E tu também tem que instituir lugares para onde essas pessoas vão ir. Então tem que ter um lugar que está combinado que as pessoas vão. Aí, a gente tem isso no Rio de Janeiro, em todas as comunidades que têm essa formação de líderes comunitários, que têm as sirenes, eles têm um lugar protegido para onde eles vão ir e está combinado que eles vão ficar ali até que a sirene pare de soar e eles possam voltar para suas casas. É claro que isso não é uma obra de infraestrutura que protege as casas de serem danificadas, mas isso protege vidas, né? Então isso é muito, muito significativo também. E por último, aqui no Rio de Janeiro, que é uma obra de infraestrutura que, assim, é um pouco questionada por várias pessoas, mas ela tem funcionado de certa forma, que são os grandes piscinões. Isso em Porto Alegre tem um pouco também, que são praças públicas que eles fizeram obras de infraestrutura subterrâneas e eles transformaram a parte de baixo dessas praças em grandes piscinões. Então, quando chove, esses piscinões, eles alagam. E assim, essas regiões que são mais vulneráveis conseguem ter uma margem de tempo para não serem alagados, né, os bairros. Então, ao invés de a água simplesmente acumular por cima, primeiro ela tem todo esse volume do piscinão para se acumular, para só depois começar a acumular no bairro. O que o pessoal aqui do Rio diz que tem ajudado fazer a água descer mais rápido em caso de chuvas extremas. Bom, gente, então esse foi o nosso segundo episódio do especial Rio Grande do Sul, do nosso futuro em comum. Como sempre, a gente espera do fundo do coração que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem gostado, por favor, compartilhem esse episódio com os amigos de vocês, com as pessoas com quem vocês se importam, com quem vocês querem que entenda mais desse assunto que a gente está falando, que a gente considera tão relevante. A gente se esforçou muito para fazer essa cobertura especial. Então, se vocês puderem também ajudar o nosso trabalho, divulgando, se inscrevendo, deixando um comentário, deixando uma avaliação, significa muito pra gente. Muito obrigada por terem ouvido e ficado com a gente até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.
Beijo, gente. Até a próxima e muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada por ouvir até aqui. Obrigada por ouvir vários episódios, quem segue a gente há mais tempo. E bem-vindo quem tá conhecendo agora, né? Já tá em casa. Então, se você tiver também críticas, sugestões, estamos aqui. Obrigada a todos vocês da equipe por serem tão dedicados à causa e ao podcast. E é isso. E finalizando, gente, não podemos esquecer que a situação crítica no Rio Grande do Sul, na verdade, está apenas começando. Então, se vocês puderem ajudar, sigam ajudando da maneira que for possível para vocês, no contexto de vocês, na realidade de vocês. O importante é a gente fazer o que está ao nosso alcance e não esquecer que uma maneira muito importante de ajudar é a participação política em outubro.